Você já passou pela experiência de descobrir que seu ponto de vista é irrelevante para quem convive com você? Foi precisamente esse o sentimento que me atingiu. Em uma madrugada gelada, durante um encontro repleto de gargalhadas, minha companheira Beatriz declarou publicamente: "Parem de imaginar que temos um matrimônio. Ele não possui autoridade para monitorar meus destinos ou companhias." O grupo achou a fala hilária. Eu apenas esbocei um riso forçado, embora internamente parecesse que recebia um impacto violento. O fato é que, no retorno dela daquela pequena viagem, a realidade seria outra. Me chamo Arthur, estou com 32 anos e atuo remotamente como desenvolvedor. Sempre mantive um perfil diplomático. No meu entendimento, coabitar exige uma aliança real. Se um indivíduo reside sob meu teto, consome meus mantimentos e utiliza minha conexão digital, logo vivemos uma cooperação. Contudo, para Beatriz, tenho a impressão de que o planeta orbita apenas ela. Ela se enxerga como a estrela principal, e eu seria meramente um astro menor preso em sua gravidade. Mantemos o namoro há 24 meses e no semestre passado, ela se instalou no meu imóvel em um bairro nobre. Toda a documentação está em meu nome. O financiamento, os impostos, até o pequeno adorno na entrada com o sobrenome Silva, que ela adquiriu sem me avisar. Um detalhe que atualmente parece mais sarcástico que afetuoso. Enquanto eu prefiro uma noite tranquila provando uma pizza artesanal, Beatriz necessita converter cada instante em uma performance midiática. Evidentemente, toda peça teatral exige espectadores. No caso dela, eram suas 3 aliadas constantes, Valéria, Camila e uma terceira que apelidei de Sombra. Unidas, elas criavam um ambiente barulhento, validando cada atitude egoísta da Beatriz. E foi em uma dessas reuniões que a estrutura ruiu. Eu organizava a refeição quando ela surgiu na área comum, pronta para o evento. Traje apertado, sapatos barulhentos, celular grudado na orelha. Ela gritava quase como se desejasse que eu captasse cada frase, enquanto do outro lado o grupo ria sem parar. "Com certeza, estou confirmada!" exclamou Beatriz ao aparelho com euforia. "Um retiro no campo é exatamente o que busco agora." Depois sorriu e disse: "Não, ele não participa. Deixe de bobagem." Ao encerrar a chamada, encarou-me com um olhar vibrante. "Tenho novidades. As garotas e eu partiremos para a serra amanhã cedo. Foi o primeiro aviso que recebi sobre tal passeio. Mantive a atenção no preparo da comida e indaguei. Parece interessante. Qual será o destino exato de vocês?" Para meu julgamento, era uma dúvida básica, organizacional, algo comum em qualquer convivência saudável. Porém, Beatriz me observou como se eu tivesse solicitado uma explicação sobre física nuclear em um idioma morto. Ela emitiu um riso seco e buscou a Valéria, que entrava no recinto. "Dá para acreditar nisso?" falou, revirando as pupilas. "Ele exige saber meu paradeiro." Valéria me analisou com desdém, como quem avalia se uma sucata serve para o lixo. Beatriz então firmou a postura e disparou a sentença que ecoaria em minha mente por dias. "Não se comporte como se fôssemos marido e mulher. Você não tem voto sobre onde pretendo ir ou quem estará comigo." Camila e Sombra, que já ocupavam meu espaço privado, gargalharam em conjunto. Era um ruído de deboche total. Para aquele trio, era o ápice do entretenimento, um homem dentro da própria residência, sendo avisado que não podia questionar os planos da parceira. Cômico. Fiquei paralisado com o utensílio na mão, observando o líquido cair no piso. Não levantei a voz, não iniciei conflito. Uma serenidade incomum me abraçou. Parecia que o setor do meu cérebro focado em salvar aquela união tinha desistido e ido embora. Mirei o rosto arrogante da Beatriz e devolvi com um sorriso largo, cordial, porém desprovido de afeto. "Sabe de uma coisa?" comentei em tom suave. "Você está totalmente coberta de razão, cometi um equívoco." Elas debocharam novamente, supondo que eu havia cedido. Beatriz deu um toque irônico em minha face e todas partiram para um brinde prévio antes do passeio. Permaneci um tempo ali, apenas captando o som da panela. Foi naquele instante que uma estratégia distinta se materializou. Se não somos casados e eu não possuo autoridade, então as diretrizes mudaram. Subitamente, o período de descanso dela seria fascinante, mas não para ela. Na tarde seguinte, assim que o veículo da Beatriz sumiu no horizonte carregado de bagagens, adereços e garrafas de espumante, iniciei a operação. Mas meu movimento inicial não foi organizar caixas. Minha tarefa possuía relevância diplomática. Caminhei até a residência da Dona Helena, minha vizinha de porta.
Helena é uma senhora de 80 invernos, olhar sereno, um jardim impecável e uma capacidade de monitoramento que superaria qualquer serviço secreto. Absolutamente nada escapa de sua visão naquela calçada. Ofereci um pedaço de torta que ela aprecia e sentamos no terraço para prosear. Comentamos sobre o clima e as aves do bairro até eu ser direto. Dona Helena, enfrento um dilema e busco seu auxílio. Isso demandará um pouco de atuação. Os olhos dela brilharam intensamente. Aquela idosa aprecia uma boa narrativa quase tanto quanto suas flores. Relatei exatamente o ocorrido e citei as palavras da Beatriz. Não haja como se fôssemos casados. Não precisei criar ficção para Helena. A realidade já era amarga o bastante por si só. Quando finalizei o relato, ela segurou meu braço com energia, com uma face de revolta legítima. Que petulância dessa moça, afirmou, quase irritada. Fique tranquilo, Arthur. Deixa essa parte comigo. Qual é o meu papel? Entreguei a ela um roteiro básico. Quando Beatriz retornasse do passeio e visse a entrada bloqueada, a vizinha deveria agir com simplicidade, simulando espanto, mas revelando fatos bem posicionados. Helena Brossas abraçou a função como se fosse uma artista premiada pronta para o palco. Com minha aliada instruída, retornei ao lar e comecei o que batizei de restauração do ambiente masculino. Nos últimos meses, minha casa foi dominada por almofadas claras, potes inúteis e quadros genéricos que pareciam impressões baratas. Era o momento de recuperar meu espaço. Não apenas empacotei os itens da Beatriz. Eu organizei tudo meticulosamente. Adquiri diversos recipientes e um marcador escuro. O primeiro foi nomeado como vestuário cotidiano. O segundo, roupas para festas nas quais nunca fui convidado. O terceiro, meu preferido, trajes que espalham brilho por tudo. Seus inúmeros pares de calçados idênticos foram para uma caixa intitulada Caos Ortopédico. A pilha de cosméticos recebeu nomes como tintas de rosto e elixires desconhecidos. No sábado pela manhã, qualquer vestígio da existência dela já estava acondicionado. Contratei 2 ajudantes por aplicativo. Transportamos tudo para um galpão de armazenamento e quitei 30 dias de aluguel. Um ato até generoso, refleti considerando que, segundo sua lógica, eu não tinha poder de decisão. Com o imóvel limpo, iniciei a mudança estética. Removi o tapete claro e instalei um revestimento sintético que lembrava um gramado. Negociei o sofá dela na internet e instalei uma poltrona de couro robusta com diversos suportes. A mesa minimalista foi substituída por um fliperama clássico que encontrei em um anúncio. Não funcionava perfeitamente, mas a iluminação era ideal. No dormitório, retirei aquela decoração estranha sobre a cabeceira e fixei um quadro de um predador na natureza. Era básico, mas passava a vibração que eu desejava. O toque final ocorreu na tarde de sábado. Visitei um abrigo apenas para observar e retornei com um filhote massivo de São Bernardo pesando quase 60 quilos. Nomeei o bicho de Thor. Ele não era meramente um animal, era uma força da natureza carinhosa e babona. No momento em que entrou, dominou o novo estofado de couro, como se fosse o dono original, e adormeceu roncando alto. No domingo, ao fim do dia, o local não parecia mais uma vitrine fria. Era finalmente meu território. Passei as horas bebendo algo gelado, brincando com Thor e alterando todos os acessos digitais. Minha nova rede sem fio agora se chamava Conexão Privada, e o código era uma piada sobre o estado civil. Quando a escuridão chegou, sentei no sofá com Thor descansando ao lado e aguardei. Eu sabia que o conflito se aproximava, e pela primeira vez me senti totalmente seguro. Pouco após as 21 horas, o alerta do monitoramento apareceu no celular. Era Beatriz, com a pele queimada do sol, cantarolando ao chegar na entrada. O drama iniciou no ato. Ela inseriu o dispositivo na fechadura, mas nada girou. O novo sistema que instalei funcionava sem falhas. Tentou novamente, reclamou, golpeou a madeira. Thor despertou, emitiu um som grave e voltou ao sono. Beatriz começou a disparar ligações. O aparelho vibrava sobre o fliperama. Eu apenas apreciei minha bebida e ignorei. Ela tentou diversas vezes e em todas eu recusei o contato. A cada tentativa, os golpes na porta aumentavam. Arthur, destranque isso. O que há com você? Minha entrada não funciona. Mas mantive o isolamento. Após alguns instantes de angústia visível, a lente mostrou Beatriz andando em círculos nervosa. Foi então que a iluminação da vizinha acendeu. Helena surgiu de roupão com um borrifador na mão. Era o início da peça. Ah, Beatriz querida, é você, comentou ela com um tom de surpresa impecável.
Helena, ainda bem, disse Beatriz, correndo até o limite das casas. Não consigo entrar. Minha chave falhou. O Arthur está lá dentro. Vejo as luzes ligadas. A vizinha sorriu com aquele olhar cúmplice. Ah, ele está sim, jovem. Teve um final de semana espetacular. Uma mudança completa. Mudança do que a senhora está comentando? Beatriz indagou sem entender. Helena então se aproximou da grade e disse em tom de segredo. Bem, ele me confidenciou as boas novas. Disse que vocês não possuem compromisso formal. Falou que você mesma declarou que ele não tinha autoridade. Helena prosseguiu com sua narrativa brilhante, esclarecendo para Beatriz que eu resolvi festejar minha autonomia recuperada. Ela afirmou com satisfação na voz que eu tinha renovado todo o ambiente. É um refúgio masculino agora, bem rústico, pontuou. Beatriz ficou estática, encarando o vazio sem processar o que ouvia. E então veio o cheque-mate. Helena, quase sem conter o riso, mencionou que eu havia adotado um cão, um São Bernardo gigante chamado Thor. Ele disse que buscava alguém leal, que não questionasse e estivesse sempre ao seu lado. Não é adorável? Beatriz parecia petrificada. O espanto em suas feições era tão nítido que parecia uma pintura. Ela girou o corpo lentamente e colou o rosto no vidro da sala, tentando observar o interior. De onde eu estava, acomodado no meu couro novo, vi seus olhos se dilatarem ao notar a cena. O revestimento de grama, o fliperama brilhando e, claro, Thor, o gigante peludo ocupando o lugar que antes era dela. Beatriz emitiu um ruído agudo, um misto de fúria e choro. Em seguida, pegou o aparelho e começou a me enviar textos agressivos em caixa alta. Foi nessa hora que decidi intervir. Redigi uma única frase curta e objetiva. Você solicitou que eu parasse de agir como se fôssemos casados. Afirmou que eu não tinha voz. Aceito o termo. Esta é minha propriedade, e você não tem voto sobre como resido nela. Já que não temos união estável, guardei seus pertences em um local protegido. Localização Rua do Depósito, Box 42. A senha é 1234. Você tem 30 dias. Sucesso. Logo depois, bloqueei seu contato. O monitoramento captou a cena. Beatriz leu o texto, mirou o aparelho, olhou pelo vidro tentando entender, voltou ao visor e soltou um berro de ódio antes de arremessar o celular no meu jardim. Foi um surto total, um evento completo. Ela permaneceu ali gritando por quase 10 minutos, até que Valéria surgiu de carro para resgatá-la. No dia seguinte, iniciou o previsto drama nas plataformas digitais. Beatriz começou uma sequência de postagens misteriosas sobre ingratidão e sobre homens que temem mulheres empoderadas. As aliadas Camila e Sombra entraram no coro publicando textos melancólicos sobre saber o próprio valor e afastar pessoas nocivas. Era tudo tão clichê que chegava a ser divertido, mas eu guardava um trunfo. Aguardei 48 horas e fiz meu movimento. Postei em meu perfil restrito, visível para conhecidos próximos, uma galeria de fotos. A primeira foto era da sala antiga, o sofá sem vida, os adornos inúteis, aquele aspecto de clínica médica. Título: Passado. A segunda foto exibia a renovação, o sofá reclinável, o gramado interno, o fliperama aceso e Thor dormindo como um rei. Título: Presente. Por fim, um registro meu com Thor, ambos tranquilos e satisfeitos. A frase final dizia: resolvi mudar o cenário baseado no meu atual status civil. Me informaram que não sou casado e não tenho direito de decisão. Então estou desfrutando da minha autonomia. #vida sublinhado nova. Foi um impacto enorme. A narrativa de Beatriz não suportou a fofura de Thor. O foco mudou radicalmente. Aqueles que antes sentiam pena dela, agora compreendiam o cenário. Não era um ex-namorado autoritário expulsando alguém. Era a mulher declarando que o laço não valia nada e depois se assustando quando o homem concordou. Com isso, o grupo de amigas se calou. Era impossível manter a pose de injustiçada quando as fotos de um animal dócil explicavam a história. O desfecho foi pesado para Beatriz. Ela tentou residir com Valéria, mas a estadia não durou uma semana. Soube que Valéria se estressou com as reclamações e a falta de ajuda financeira. O fim da linha foi Beatriz retornando para a residência dos pais bem longe da cidade. Ela ainda tentou uma intimidação jurídica. Recebeu uma notificação de um defensor exigindo a entrada na casa para buscar itens e pedindo reparação por ela ter ficado sem abrigo. Meu representante enviou as provas da posse do imóvel e do contrato de locação, ambos apenas em meu nome, além de uma indagação formal. Beatriz pretendia quitar os meses de moradia, contas e alimentação que usufruiu sem qualquer contrapartida legal.
Nunca mais tivemos notícia daquele defensor. O fato mais inusitado ocorreu um mês depois. Eu estava na praça com Thor, que corria feliz atrás de um objeto quando uma pessoa se aproximou envergonhada. Era a Sombra, a terceira do grupo. Ela baixou a guarda, respirou fundo e comentou: "Olá, só queria me desculpar. Nunca esquecerei da última conversa sobre aquela noite." Beatriz simplesmente afirmou: "Exageramos na dose. Foi apenas isso." E deu de ombros como se o respeito não contasse. Eu, calado, apenas processei a informação. Uma semana depois, Camila me procurou reclamando que a família exigia que ela trabalhasse. E adivinhe, ela me culpou como se eu tivesse destruído sua rotina. Nesse instante, notei o quanto eu havia me libertado de um círculo doentio. Hoje, a residência não é mais uma galeria cinza e opressora. Agora é meu refúgio. Ainda mantenho aquele fliperama antigo, mas ele virou um excelente tema de conversa quando recebo convidados. E o Thor, meu cão, é o parceiro mais incrível que eu poderia ter. Fiel, alegre e sempre pronto para me fazer bem, sem nunca criticar minha rotina. O que absorvi de tudo isso é direto. Por vezes, o melhor caminho não é buscar revanche nem brigas intensas. É apenas aceitar o que o outro demonstra e diz desde o início. Beatriz me revelou quem era e eu optei por concordar. Ela sempre pregou que eu não tinha voz na vida dela e agora, de fato, não tenho. E o mais relevante, na minha vida, ela também não existe mais. E quer saber? Isso somado a um cachorro gigante dormindo ao meu lado é o encerramento mais gratificante que eu poderia imaginar. Se você já enfrentou algo similar ou aprendeu com uma crise, comente abaixo. E se aprecia esses relatos, siga o canal para ver outras histórias que podem abrir sua mente e te fazer refletir.